TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos aqui ao vivo, trazendo aí essa bandeira da informação com relação à parte da saúde. Nesta terça-feira, que é a primeira terça-feira de maio, hoje é dia 2 de maio, logo num pós-feriado que foi ontem, na segunda-feira, dia 1º. A direção da TV Candidez continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. Eu sempre comunico aqui com o Mairink Júnior, também com o Flaviano Cunha, que não justifica gravarmos um programa. O interessante é que ele seja ao vivo e que você, telespectador, possa participar conosco, enviando a sua pergunta e tirando a sua dúvida. Na semana passada nós tivemos aqui a presença da cirurgiã doutora Larissa Carregal, foram muitas as perguntas e nessa terça-feira eu estou recebendo aqui de volta mais uma vez, como nós já havíamos anunciado, a presença do naturopata Ramon de Assis. Você que está acompanhando o programa Amostra Grátis da Saúde de hoje, você já sabe que nós vamos falar sobre a questão do processo inflamatório e a naturopatia. Naturopata Ramon de Assis, muito boa noite, prazer recebê-lo aqui ao vivo nesta terça-feira pela TV Candidez. Boa noite, Samuel do Vale, boa noite a todos que acompanham o programa Amostra Grátis da Saúde. Pois é, num tema muito importante hoje, né, que são os processos inflamatórios. Vamos entender um pouco essa dinâmica, né, desses processos inflamatórios, como que tudo isso se dá ao longo da vida. A gente ouve muito aí, né, as pessoas dizerem, a gente vai envelhecendo e vamos adoecendo. E não é bem assim. Eu digo sempre que nós vamos adoecendo em função de, por muito tempo, termos aí os maus hábitos. Mas, na verdade, os processos inflamatórios vão explicar muito disso, Samuel. E eu acho que você, quando participa de várias entrevistas, aborda esse tema com muita tranquilidade. Eu percebo que você traz, acima de tudo, uma certa tranquilidade para a pessoa, que é possível, sim, ter qualidade de vida com atos simples, dentro da naturopatia, como você bem enfatiza, não só aqui, mas também em suas outras participações, que você está muito ativo em toda a mídia. E lembrando que a pessoa tem que ter um pouco de colaboração também para ter esse sucesso de saúde. Uma coisa já é certa, Ramon, não sei se você concorda comigo, e é claro que você vai concordar. Todos nós um dia teremos uma finitude. Com certeza. Mas, até que chegue lá, você quer que todos nós vivemos com muita qualidade. O WhatsApp está na tela, que é o 99932-6228. É possível tratar aí da questão do processo inflamatório dentro da naturopatia, nessa nossa primeira pergunta? Sim, é possível, né? E você diz aí sobre essa questão da tranquilidade. Primeiro porque é entender que são perspectivas diferentes, né? A perspectiva da medicina convencional é uma, nós temos a perspectiva da naturopatia, que é outra, mas muitas vezes a gente consegue essa boa conciliação, consegue fazer bem, né, os dois lados, né? A medicina convencional na investigação de processos de adoecimento e a naturopatia na promoção da saúde, sempre. Por isso que a gente fica com bastante segurança, até porque a gente acompanha muitos e muitos casos, dia a dia no consultório, trabalhando essa questão da inflamação. Bom, vamos entender, antes de mais nada, Samuel, que os processos inflamatórios têm as suas etapas. E algo que pode ser assustador para quem ouve da primeira vez, né, é o seguinte:
a maioria das doenças crônicas nossas, doenças crônico-degenerativas, doenças autoimunes, né, e aí são uma infinidade de doenças, elas se iniciam nos processos inflamatórios. E muitas vezes a gente já associa, peraí, mas tem uma inflamação, vai dar no meu exame. Tem uma inflamação, eu vou estar sentindo dores, porque um dos sinais, né, que o paciente já percebe ali que está com um processo inflamatório é aquela dor que ele vai sentindo. Mas existe um momento antes da inflamação propriamente dita, que é a chamada inflamação subclínica. Do que se trata a inflamação subclínica? É quando aquele organismo, né, está subinflamado, a pessoa não tem sintomas, portanto ela não sente nada, nenhum desconforto a princípio, e também não dá em exame nenhum essa subinflamação. E essa subinflamação se dá pelos hábitos, muitas vezes os hábitos alimentares, outras vezes aí pelo sedentarismo e muitas vezes pela nossa intoxicação de um modo geral, desde respiratória, de contatos com outros poluentes, outros agentes, né, poluidores, ou mesmo dos agrotóxicos dos alimentos. Então, essa sobrecarga de toxinas geradas por tudo isso pode gerar um quadro de inflamação subclínica, onde ela não vai ser nem sentida pelo paciente e tampouco vai se dar no próprio exame. Então, daí a gente entende que existe uma complexidade e, ao mesmo tempo, a gente começa a entender que se a gente entra ali com agentes, hábitos anti-inflamatórios, aí você começa a combater essa inflamação subclínica e nem deixa que isso caminhe para mais adiante, num processo inflamatório crônico, né? E aí tem um monte deles, né? Eu sempre falo aqui que todas as doenças com o sufixo "it", né, é algum processo inflamatório instalado. E destaco ainda, Samuel, que existem duas faces aí dos processos inflamatórios. Existem as inflamações agudas, existem as inflamações crônicas. As inflamações agudas são aquelas que muitas das vezes elas são muito necessárias, né? Uma pessoa, por exemplo, quando ela machuca, né? Ela vai ali e vai dar uma raladinha na pele, outra hora vai entrar uma ferpa ou um espinho, né, no pé, na mão, uma ferpa na mão. O que acontece? Vai iniciar ali um processo inflamatório agudo a fim de regenerar os tecidos, a fim de curar o nosso organismo. Então, essa inflamação aguda, ela é super necessária. E muitas vezes, né, a nossa medicina convencional acaba interferindo nesse processo e não permitindo que o organismo volte a um equilíbrio na sua totalidade, o que é um problema muito grave. Agora, as inflamações crônicas não, se dão de outras maneiras. Quando ela começa como inflamação mesmo, a pessoa sente uma dorzinha leve, aí a dorzinha vai embora, daí a pouco volta no mesmo lugar, vai embora, volta, e aí está se instalando uma inflamação crônica. Mas quando você fala da questão da doença crônica, você está se referindo também à questão da diabetes, que entra nesse bolo também, nesse bojo aí que você citou, dessa pré-inflamatório? E como é que faz para a pessoa saber que está tendo isso, já um aviso para ter um diabetes no futuro? Então, a diabetes ela não é uma doença diretamente inflamatória, mas todos os processos inflamatórios colaboram para o despertar da diabetes. Diabetes, a gente pode estar carregando o nosso gene, né? A maioria das vezes, né? Principalmente as diabetes tipo 1, né? A gente já carrega na genética e essa doença pode despertar neste organismo, aí eu estou falando mais agora da diabetes tipo 2, a partir do ambiente que a doença vai encontrar, né? Nesse organismo. O organismo que promove um ambiente favorável à doença, aí a doença desperta, como é o caso, por exemplo, das diabetes tipo 2. Então, os processos inflamatórios fazem com que o nosso organismo brigue, lute o tempo todo para uma autorreparação, uma desinflamação, e com isso ele vai se enfraquecendo. Vai enfraquecendo até que surjam novas doenças, que vão se apostar ali no organismo já débil, já frágil. Então, os processos inflamatórios podem colaborar para doenças autoimunes como a diabetes, entre outras também. Como saber?
como eu disse, as inflamações subclínicas, Samuel, não tem aí um exame que vai dar esse processo. Já existem exames que podem apontar ali o surgimento de uma inflamação subclínica. E a percepção nossa pode não se dar, né, devidamente. Por exemplo, uma pessoa que está tudo bem, os exames são todos ótimos, ela não tem ali, por exemplo, nenhuma dor que caracterize um processo inflamatório, mas começa a se sentir cansada, a pessoa começa a se sentir desanimada. Então ela começa a entrar nesse processo subclínico e depois pode culminar num processo inflamatório. Então tem que ter uma observação atenta, né? Nós, naturopatas, temos esse preparo para investigar e detectar isso o quanto antes. Mas para além disso, eu sempre digo aqui, né, no programa, que nós não podemos esperar a doença se instalar. Nós temos que promover saúde antes disso, né? O naturopata vai indicar para o seu paciente quais são os melhores hábitos, quais são os melhores alimentos, né? Existem aqueles alimentos que são bons para todo mundo, que podem ser, por exemplo, anti-inflamatórios, mas existem as particularidades, a individualidade daquela pessoa, que os melhores alimentos ou os piores, ele tem que entender para que ele faça aí essa equalização e evite que surjam os processos inflamatórios. Ô Ramon, mas eu fico tentando imaginar como é que um paciente chega diante de um naturopata muito qualificado, que é você, e vai reclamar que está com algum tipo de inflamação? Porque muitas das vezes, penso eu, caso esteja errado, você pode me corrigir, muitas vezes esse paciente nem sabe que está com uma inflamação, mas ele vai te relatar uma queixa que você vai entender que é um processo inflamatório. Ah, sim. Muito subentendido, Sim. talvez. Uhum. É por aí? E como é que esse diálogo que você tem com o paciente e para tentar ajudá-lo a entender que é um processo inflamatório e que precisa de ser tratado dentro da naturopatia? Então, tem dois aspectos, né? Um que perfis de pacientes hoje, aquele que vai nos procurar com um problema já instalado, né, como é o que você citou, e aí vai ter sintomas. Quando já existe uma inflamação, vai acontecer que ele vai nos procurar sentindo um desconforto, sentindo alguma dor, e aí a gente já detecta facilmente inflamatório. E existe também o perfil daquele paciente que nos procura antes disso tudo acontecer. É onde a gente entra com sugestões de hábitos, né, saudáveis para que ele evite que entre ali a doença inflamatória ou o processo até mesmo subclínico. Mas quando o paciente já está sentindo um desconforto, Samuel, ele vai nos procurar já alegando, olha, eu estou sentindo uma dor aqui no joelho, essa dor vai e volta, ano passado ela deu uma vez, esse ano ela já deu duas. Então, quer dizer, existe um processo inflamatório se instalando. Aí fica fácil de detectar. Muitas vezes esse paciente já vem aí com um diagnóstico feito por um ortopedista, por exemplo, né, que é um médico ali especialista nessa área óssea e osteoartrítica. Às vezes já vem com o diagnóstico, eu estou com uma artrite, estou com uma artrose diagnosticada. E aí a gente já direciona adequadamente. E quando isso não ocorre, muitas vezes a gente sugere aí que ele procure o médico para que haja um diagnóstico mais preciso e nós começamos ali então o tratamento para desinflamar e voltar ali à normalidade daquele organismo. O Ramon, já estou começando a receber aqui algumas mensagens. Olá, Samuel, boa noite. Sou telespectador assíduo, aproveito para deixar o meu abraço para você e também para o Ramon, excelente profissional. Uma dúvida, para evitar os processos inflamatórios, é bom consumir os chamados alimentos anti-inflamatórios? Abraço, Adriano Reis. O Adriano Reis é um dos grandes profissionais aqui da nossa imprensa, da parte técnica, né? Geralmente é aquele profissional que não aparece diante das câmeras, mas é um grande editor que eu tive o prazer de trabalhar na TV Integração na época do MGTV, e além de ser um grande profissional, é um grande caráter. O Adriano que não está mais na TV Integração, até fiquei sabendo agora há pouco, lamentavelmente, mas é uma grande pessoa e um grande profissional. Adriano Reis, se não me engano, também já passou aqui pela TV Candidez. Grande abraço para você. Como é que você orienta aí o nosso Adriano Reis? Adriano, um abraço, viu? O Adriano é uma pessoa muito querida, realmente, né? Uma pessoa maravilhosa. Um grande abraço, viu, Adriano? Então, existem várias formas, Adriano. Eu vou citar uma, né, que tem sido recorrente. Às vezes eu cito a mesma planta para vários processos, né? E hoje para o processo inflamatório. É uma das plantas que a ciência estudou e descobriu que é uma das mais poderosas anti-inflamatórias da natureza, é o açafrão.
né, o açafrão brasileiro, cujo o nome científico é cúrcuma longa, né, existe também o açafrão indiano, que é o Crocus sativa, né, uma planta diferente, mas com atividades medicinais muito parecidas. Tudo isso em função da curcumina, que é o bioativo principal dessas duas plantas. Então, se a pessoa começa a adotar o uso de plantas medicinais anti-inflamatórias, é um percurso, viu, Adriano? É um caminho da gente conseguir fazer com que o nosso organismo não inflame e não traga junto doenças crônico-degenerativas, doenças autoimunes. Então, por exemplo, adotar, dentre os temperos e especiarias, como também é classificado o próprio açafrão, nós temos outras plantas que podemos também adicionar, utilizar e começar a perceber mudanças significativas no nosso corpo. Aquelas dorzinhas que vão surgindo com o decorrer do tempo, né, como a gente falou no início, que não é bem pelo tempo, mas é pelos maus hábitos aliados ao tempo, vão desaparecendo na medida que a gente muda os nossos hábitos. Adotar ali um açafrão, né, todos os dias nos nossos alimentos, nas nossas refeições, no almoço, no jantar. Adotar o gengibre, que é outro poderoso anti-inflamatório, né, tem uma semelhança muito grande com o açafrão, todos os dois são rizomas e tem um poder ali anti-inflamatório fantástico. Tem o alho, que é outra estratégia maravilhosa, outros tidos como temperos e especiarias, eu vou incluir o urucum, tem aí o orégano, manjerona, manjericão, tomilho e tantos outros especiarias que, se nós utilizarmos diariamente, o nosso corpo vai desinflamando, pequenas dores vão desaparecendo e nós vamos afastar aí o despertar de muitas doenças que até mesmo carregamos na nossa genética. Legal, olha só, o Túlio está me avisando que eu vou ter que chamar o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai continuar no bate-papo. Estou recebendo já muitas perguntas. O programa é ao vivo e você pode participar conosco. Daqui a pouco eu volto na sequência. Por que ficar esperando na fila? Meu nome é Iva, e sou a atendente virtual da Unimed Divinópolis. Posso te ajudar com autorização de guias, segunda via de boletos, guia médico, orçamento e outros serviços. Me chame a qualquer momento no WhatsApp ou no site. Aqui tem gente, aqui tem agilidade, aqui tem Unimed. Muito bem, na semana passada nós falamos aqui do Kenzui Sushi Divinópolis, nós fizemos uma curta entrevista com o gerente Marcelo Damasceno. Na próxima semana a gente vai trazer aqui mais dicas sobre essa nova casa. É uma curta e objetiva entrevista que o Túlio coloca pra gente. E eu vou conversar agora com o gerente Marcelo Damasceno aqui do Kenzui Sushi Divinópolis, a mais nova casa que foi inaugurada no fim de 2022. Marcelo, o programa Amostra Grátis, muito boa noite. Boa noite. Qual é a proposta do Kenzui Sushi Divinópolis para o público que está acompanhando o programa possa entender? Boa noite, Samuel. Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? O Kenzui chegou a Divinópolis com uma proposta e um conceito totalmente diferente. A gente veio com um sistema de rodízio, a gente veio com um sistema da capital, que não tem um cliente, não precisa se servir, a gente serve tudo na mesa, fresquinho, a gente trabalha com produtos frescos de qualidade e com preço super acessível. Bom, fica sempre aquela pergunta, é um rodízio, o que esse rodízio vai apresentar de diferente? E é um rodízio realmente à vontade? Exatamente, tudo à vontade, sem limitações. O nosso rodízio ele traz tudo, do tradicional ao especial da culinária japonesa, desde os mais diferentes pratos. E além disso, a gente tem várias opções, que é para quem não come o peixe cru, quem não tem aquele conceito ainda com a culinária japonesa, a gente traz algumas opções diferenciadas no nosso cardápio.
A gente tem picanha argentina no rodízio, é isso mesmo, aquela picanha gostosa que todo mundo gosta no domingo. Então a gente tem aquela picanha aqui todos os dias, tem camarão grelhado, camarão na chapa, camarão empanado, sushi com ovas, caviar no rodízio, a gente tem até sushi com ouro no rodízio. Olha que bacana. Bom, vamos confirmar para você que está acompanhando o programa e você que quer conhecer essa mais nova casa de comida japonesa, que é uma casa diferenciada. Atenção, hein? Todos os dias abrindo no almoço e no jantar. Marcelo, vamos confirmar aqui o horário? Isso. Segunda a sexta-feira a gente funciona no almoço das 11h30 às 14h30, o jantar das 18h30 às 23 horas. Nos finais de semana e feriado, a gente funciona com horário estendido para melhor atendê-los, do meio-dia até às 23 horas. Pode chegar a qualquer horário que a gente vai atender vocês. Muito bem. Ô Marcelo, para finalizar essa entrevista, vou te fazer aqui uma pergunta agora, pessoal. Como é que você está sentindo o clima de Divinópolis e como é que Divinópolis está te recebendo? Cara, maravilhoso. Cidade excelente, o pessoal bem acolhedor, que tá abraçando o Kenzui, graças a Deus, o pessoal tá gostando, tá de certa forma ajudando a gente, a todo mundo que vem fica encantado, então faz uma postagem, faz um repost ali, tá ajudando bastante e a nossa ideia é expandir cada vez mais a região. Até lá, Marcelo. Até mais. Um abraço para o Marcelo Damasceno e toda a equipe do Kenzui aqui na Paraíba, número 300. Antes de voltarmos com Ramon de Assis, o médico Leonardo Catizani gravou hoje um vídeo. Ele está começando a lançar uma campanha que é bastante interessante. Já estamos nos aproximando do inverno, né? Já estamos vivendo temperaturas mais baixas. O inverno oficialmente ele começa em junho. Olha só o recado dele. Olá, gente. Tudo bem? Aqui é o Dr. Leonardo Catizani. Eu estou enviando esse vídeo para poder comunicar a vocês que eu estou em uma campanha de arrecadação de agasalhos, cobertores, para podermos ajudar aqueles mais necessitados nesse momento de frio. Caso você tenha interesse de ajudar e pode trazer aqui para a clínica, que fica na Avenida Antônio Olímpio, número 607, na sala 1201, 1201. Traga seu cobertor, sua blusa de frio, o que você puder, às vezes não estiver mais utilizando. Aquilo que você também quiser comprar novo e doar, será uma grande ajuda para essas pessoas. No fim do mês de maio, nós vamos distribuir e vamos realizar um vídeo mostrando todo esse processo. Com certeza nós vamos poder impactar muitas vidas e ajudar aqueles que estão precisando. Então eu conto com vocês. Eu vou fazer a minha parte, estou procurando parceiros para também fazermos isso juntos e vocês, o que puderem ajudar, será muito bem-vindo. Um abraço a todos. Tá aí o médico Leonardo Catizani, parabéns pela iniciativa. De volta com o meu entrevistado dessa noite, estou recebendo com muito prazer o naturopata Ramon de Assis. Nesta terça-feira, que é dia 2 de maio, nós estamos ao vivo. Ramon de Assis, eu estou recebendo aqui perguntas relacionadas ao alho. Afinal de contas, como consumir o alho? In natura ou tem que levar ao fogo? Então, uma excelente pergunta aí. Se identificou, não? Não se identificou. Então, na verdade, né, o alho recebe esse nome porque ele tem dois óleos essenciais, a aliina e a alicina, que são óleos extremamente voláteis, né? Ou seja, elas se perdem com muita facilidade. Então, quando a gente utiliza do alho, por exemplo, como tempero, né, ele acaba perdendo muitas dessas propriedades medicinais. Então, o ideal mesmo é que a gente consuma o alho in natura. Mas vou dar dicas aqui, né, porque a gente sabe que o alho tem um sabor muito forte, se mastigado ali cru, vai deixar um hálito e até é difícil, porque ele arde na boca, né? Dicas bem interessantes. Primeiro que em programa anterior eu dei essa dica do chamado azeite funcional, assim eu chamo ele, mas se vocês quiserem pegar essa receita prontinha, está lá no nosso canal do YouTube, está também no nosso Instagram, né? Só seguir a gente, segue a gente lá, Naturopata Ramon de Assis, e tem essa receitinha toda pronta lá. Mas veja bem, eu sugiro que você compre um bom azeite, um azeite extra virgem, né? De vidro âmbar e de vidro, né? Não em lata, com a acidez mais baixa possível, né? E adicione a esse azeite alho, né? A receitinha é 1 colher de sopa de dentes de alho descascados no vidro de azeite, ou mais 1 colher de sopa de vinagre de maçã orgânico, e as demais colheres agora são todas as de café, aquela pequenininha, de açafrão em pó, gengibre em pó,
Aí você pode acrescentar urucum, orégano, tomilho e todas essas especiarias que a gente citou anteriormente, a seu gosto, né? E deixa curtir por 10 dias. Além do azeite ficar com uma cor muito bonita, muito atraente, o sabor dele fica muito bom. E você vai aproveitar, por causa do próprio vinagre de maçã orgânico ali, vai extrair tudo que o alho tem de maneira in natura, né? Vai ficar uma picância, um sabor muito agradável, de fato. E você pode utilizar esse azeite ali nas suas refeições, como almoço e jantar, todos os dias. Você vai ter várias plantas com efeito anti-inflamatório, dentre elas o alho, o açafrão, o gengibre e as demais especiarias que você utilizar. Vão ter efeitos antioxidantes, que são aquele efeito que combate os chamados radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce e também prevenindo o próprio câncer, já que é um estresse oxidativo, né? E várias outras doenças, sem dúvida. É uma boa proposta de se utilizar aí, tanto o alho quanto o açafrão. E lembrando, né, eu estou vendo aí um boom de informações falando muito do açafrão, do uso do açafrão. Fantástico, que bom que está divulgando. Mas tem um detalhe, a curcumina, que é o principal bioativo do açafrão, ela não é biodisponível. O que significa isso? O nosso corpo não consegue absorver essa substância facilmente. Então, nós precisamos de algum veículo chamado veículo sulfurado. Significa que a gente precisa de algum alimento junto que possua aí esse elemento sulfurado para facilitar a absorção pelo nosso organismo. E vou dar uma sugestão. O açafrão deve estar sempre acompanhado ou de alho ou de pimenta, né? Que pode ser pimenta preta, pode ser aí, pimenta do reino, né? E aí você vai fazer com que o seu organismo aproveite a curcumina do açafrão em sua totalidade. Por isso que os indianos, que já utilizam por milênios do açafrão como especiaria, porque eles usam lá sempre a pimenta negra junto. Tem um tempero chamado curry, né, que é o açafrão adicionado aí à pimenta preta, que aí você tem ali a melhor forma de se aproveitar o açafrão. Não sendo como tempero, a segunda melhor forma de aproveitar o açafrão é como chá de açafrão. E aí se faz uma decocção aí por 3, 4 minutinhos do açafrão, aí você terá também um bom aproveitamento do açafrão. Se não for dessa forma, você não vai aproveitar bem do açafrão. Tem algum proveito, mas não na sua totalidade. Ô, Ramon, a gente vai ter perguntas aqui do açafrão, estão chegando mais. Aliás, Sim. Quase todas as presenças do Ramon sempre surgem aqui perguntas e dúvidas sobre açafrão. Agora vamos à pergunta do Múcio. Ele pede para você comentar sobre a questão do consumo de salada, trançagem, Santa Maria e melão de São Caetano. Opa. Ele citou aqui 4 pontos. Dá para você comentar aí para o Múcio e para quem está nos acompanhando? Ô Múcio, um abraço, obrigado pela participação e pergunta. Aliás, mostra o seu entendimento aí pelas plantas. Então, uma forma que a gente propõe, né, e quando a gente atende o paciente, a gente toma esse cuidado de fazer uma boa investigação ali da vida dele e também de acordo com as características dos seus hábitos e do organismo, né? Por exemplo, a gente leva em conta o tipo sanguíneo, né? A gente sabe que cada tipo sanguíneo tem também o seu tipo metabólico. Então, cada organismo, né, vai ter a sua facilidade e dificuldade digestiva de alguns alimentos. Então, a gente monta ali de maneira bem individualizada o que é melhor para cada paciente. Isso faz toda a diferença aí quando diz respeito à parte metabólica. Então, mas sim, de antemão, né, sem conhecer o paciente, a gente fala que a gente tem que comer no máximo de variedade possível os vegetais, principalmente, que podem ser todos esses, Múcio, e outros mais, né? Vegetais variando as cores, as texturas, né? Os sabores deles, para que a gente oferte para o nosso organismo tudo que ele precisa em matéria de nutrientes para se refazer, né? Afinal de contas, células nascem, células morrem todos os dias. Então, nosso organismo precisa de boa matéria-prima, que são aí esses tipos de nutrientes, para que ele se refaça fazendo as reparações devidas dia a dia. Muito bem. O Geraldo Magela aqui do centro, ele está falando. Boa noite, Samuel. Boa noite também, doutor Ramon. Como tratar uma inflamação crônica, dores que tiram até o sono. Dói todo o nervo do corpo, com choques e queimação nos pés e mãos. Pode ser advindas do estresse, por exemplo, ou não? O que a gente deve fazer? Obrigado, Geraldo Magela do Centro. O naturopata Ramon de Assis vai te responder. Geraldo Magela, um abraço, obrigado pela participação e pergunta, né?
quando você diz esses choques, né, a gente precisa talvez de uma investigação, né? Ou você procura aí um médico ortopedista ou um médico neurologista para poder tentar encontrar aí um diagnóstico. Porque tendo um diagnóstico, nós conseguimos tratar de você de maneira natural, perfeitamente, viu? Eu falei ainda há pouco do açafrão. O açafrão é uma boa proposta para tratar qualquer tipo de inflamação, mesmo que ainda não tenha um diagnóstico. Tendo depois, a gente pode ser mais específico. Mas sim, é possível tratar as inflamações, é possível prevenir as inflamações, que é o ideal, né? Porque se a gente demora num diagnóstico, por exemplo, de uma inflamação subclínica, quando ela aparece com as dores, como inflamação, pode vir junto alguma doença, né? Paralela a isso, né? Um hipotireoidismo, né? A nossa glândula tireoide, por ser bombardeada de alimentos pró-inflamatórios, ela pode começar a enfraquecer, levando aí ao hipotireoidismo, a própria elevação da pressão arterial sistêmica, né? A hipertensão, a mesma diabetes e outras doenças mais podem advir aí de processos inflamatórios subclínicos que você levou durante uma vida inteira. Então, mude seus hábitos, não deixe para procurar um naturopata apenas quando estiver sentindo alguma coisa. Pode procurar antes, que nós vamos ter as melhores orientações para que você viva uma vida saudável, para que não dê espaço para a doença chegar. Olá, Samuel, boa noite. Eu sou a Ana, moro aqui no bairro Niterói e gostaria de saber que quem tem pressão alta, afinal de contas, pode fazer o uso do açafrão e também, ao mesmo tempo, do gengibre? Será que não vai dar nenhum problema nos rins? Peça ao Ramon também para comentar para a gente sobre a questão do colesterol. Existe alguma planta que possa baixar o colesterol? Ana, do bairro Niterói, o Ramon de Assis vai te responder. Ana, um abraço para todos do Niterói, viu? Obrigado pela participação e pergunta. Então, existem pesquisas antigas, né, que apontavam aí o uso do gengibre, que poderia ser hipertensivo, né? Ou seja, elevar a pressão arterial sistêmica. Mas isso são pesquisas antigas que fizeram essa pesquisa a partir do óleo essencial do gengibre, que é o gingerol. E realmente esse óleo essencial, utilizado de maneira in natura, pode elevar a pressão arterial sistêmica. Não só ele, mas o óleo essencial, por exemplo, do alecrim, também pode elevar. Mas essas plantas íntegras, né, e integrais, tanto o gengibre quanto o alecrim, vão fazer a regulação da pressão arterial sistêmica e não a elevação dela. Então, pode fazer um uso, é claro que nada deve ser usado em grandes quantidades, né, mas por outras razões, e de uso contínuo, a não ser os temperos e especiarias, e como temperos. Então, ninguém vai comer ali um rizoma inteiro de açafrão num dia, ou mesmo do gengibre. Então, a proposta é que você pegue ali uma pitadinha de cada um dessas especiarias, né, naturais e utilize ali dia a dia. Isso não vai interferir na sua pressão arterial. O que pode interferir são os alimentos processados. Os sais refinados, isso sim pode elevar, mas os temperos e especiarias não vão fazer isso com a sua saúde. Pelo contrário, vão ajudar no equilíbrio. E tem plantas sim, que podem ajudar na regulação, inclusive da pressão arterial sistêmica. Mas ela perguntou do colesterol, né? Olha só, o gengibre, ele é uma das plantas fantásticas para baixar os níveis de gordura do sangue. Colesterol ruim, triglicérides, já vai ajudar. O próprio açafrão, mas tem uma união perfeita. Aliás, foi, na minha especialização de plantas, foi o meu trabalho final aí, meu TCC, né? Foi a junção de alho, gengibre e açafrão juntos. Eu tive a oportunidade de estudar profundamente essas plantas. E essas três plantas juntas, tomadas, né, juntinhas ali, podem baixar significativamente colesterol e triglicérides. Para além disso, eu te sugiro ainda o vinagre de maçã orgânico, né? Você utilizando ele na sua saladinha diariamente, vai ajudar a baixar também. Mas o ideal mesmo é que você procure um acompanhamento com a gente, que a gente vai passar o tratamento perfeito para o seu organismo, para as suas necessidades. O Júlio está perguntando aqui sobre a questão do gengibre. Você falou agora há pouco, né, dessa questão da quantidade, principalmente do açafrão. Ele pergunta qual é a quantidade correta do gengibre por dia. Você pode fazer um resumo aí para ele? A gente está recebendo aqui muitas perguntas hoje, viu, Ramon? Que bom, Júlio. Um abraço, obrigado pela pergunta. Então, Júlio, é isso que a gente sempre destaca, que existe a individualidade. Aqui a gente dá uma sugestão que todos utilizem temperos e especiarias, né, naturais para promover saúde.
Mas quando se trata de posologia, né, a gente precisa conhecer aquele organismo, saber a idade, saber o sexo, saber o biotipo, o peso da pessoa, né, e medicamentos que ela possivelmente possa tomar. Então, requer uma investigação, né, que a gente chama de anamnese, no caso de um naturopata, e a gente investigando, aí eu vou poder passar para você qual que é a sua quantidade devida, quais as plantas que convêm e as que não convêm, porque é isso, né? Não existe isso de, isso é bom para todo mundo. Não, não é, né? A exemplo disso, a gente pega, por exemplo, a ingestão de carnes, né? Quando as pessoas com metabolismo referentes ao tipo sanguíneo O são mais capazes de digerir carnes e os demais tipos sanguíneos não têm essa mesma facilidade. Essa é uma informação, por exemplo, que a gente passa muito em consultório. Quando a gente identifica ali, por exemplo, o tipo sanguíneo de um ou de outro, a gente sabe quais são os melhores alimentos para cada um. E isso faz da pessoa, a gente otimiza, né, ali o tratamento, dizendo, olha, esse alimento é bom para você e esse não é bom para sua esposa, por exemplo, né? Tem essas diferenças. Então, é importante que faça um bom acompanhamento para você entender muito mais disso e usufruir aí do que tem de melhor na natureza. Ô Ramon, no seu dia a dia no consultório, dura muito tempo um tratamento no que diz respeito a esse assunto de hoje, que é a questão do processo anti-inflamatório, as várias inflamações? Pode durar meses, uma semana? Como é que a naturopatia vai tratar e vai equalizar esse problema durante quanto tempo? Samuel, é incrível como que a dieta correta, as plantas acertadas, faz o tratamento ser muito rápido. É incrivelmente rápido. Queixas de dores crônicas, por exemplo, articulares, dores musculares, fibromialgias, é impressionante. Aliás, o paciente se impressiona tanto que a pergunta que eu mais ouço aí na segunda ida desse paciente é: será que o que fez melhorar foi essa formulação, né? Foi essa prescrição? Sim, é rápido mesmo, é muito rápido. Às vezes a pessoa melhora com uma relativa velocidade e muitas vezes, Samuel, os pacientes que eu tenho normalmente se apaixonam pela naturopatia e continuam ali seguindo o tratamento, seguindo as orientações para que ele tenha cada vez mais saúde. Então é muito comum dar continuidade, mas em média, né, 2, 3 meses as pessoas se veem livres de dores que ela já carregava há anos. Isso é muito comum, muito frequente em consultório. Muito bem, uma telespectadora aqui que não quis falar o nome, mas falou que é do bairro São José. Olá, Samuel, boa noite ao doutor Ramon. Quero saber se posso tomar chá de uma planta para dor no corpo todo dia. O mesmo chá, agora ela colocou aqui, Odete, obrigado, dona Odete. Tenho hipertiroidismo, bairro São José. Gengibre, por exemplo, posso? Gosto de comer ele até puro mesmo. Como é que você ajuda aí a dona Odete? Obrigado, dona Odete, pela sua pergunta. Dona Odete, um abraço, obrigado pela participação e pergunta, um abraço para todos do São José. Então, eu sempre participando aí, né, de outras mídias, a gente sempre fala o seguinte: se a pessoa não está acompanhada por algum profissional especialista em plantas medicinais, né, porque além da formação acadêmica em naturopatia, eu sou especialista em plantas medicinais. Então, ela tem que procurar um profissional especialista. Por quê? Porque o profissional vai identificar qual planta para aquela pessoa, né, que serão as mais adequadas, a dosagem daquela planta e por quanto tempo. Tudo isso é importante. Então, assim, para as pessoas que querem adentrar o universo da naturopatia e das plantas medicinais, eu convido sim que as pessoas experimentem chás, né? Conheçam chás, né? São variados sabores, né, e benefícios, nem se fala. Mas eu sempre digo que quando a pessoa não está acompanhada de um profissional, para ela nunca tomar mais do que 3 doses, 3 xícaras de qualquer planta por semana. É isso mesmo. Nenhuma planta, absolutamente nenhuma planta deve ser tomado diariamente, sem ser por um acompanhamento com um profissional especialista. Por quê? Porque na fitoterapia existem efeitos colaterais. É claro que eles não são graves como alguns efeitos colaterais que podem trazer alguns medicamentos químicos. São sempre mais brandos, mas existem, né? Não é muito incomum nós encontrarmos, por exemplo, com pessoas que quando comem abacaxi, ferem toda a boca, né? Todos que estão nos vendo, pode conhecer alguém que tem esse problema. Isso é um quê? Um efeito colateral do abacaxi para aquela pessoa. Então, nas demais plantas pode acontecer isso. Então, para evitar esse tipo de problema, podemos sim experimentar, mas jamais ultrapassar 3 doses ou 3 xícaras de chás por semana, para não ter problema nenhum aí com nenhuma planta.
E claro, gestantes e lactentes não podem usar plantas de forma alguma, sem orientação de um profissional. Olá, Samuel. Boa noite. Me chamo Wesley. Tenho gota. Gostaria que o Ramon explicasse para a gente como tratar na naturopatia. Sai da articulação do pé esquerdo, vai para o joelho direito, depois dedão direito. Muito obrigado. Gosto sempre de acompanhar o programa Amostra Grátis. Vamos ver aqui, viu, Wesley, como é que o Ramon de Assis vai te ajudar. Wesley, um abraço, viu? Você vai me dar a oportunidade de esclarecer, né? Eu imagino que muitas pessoas estão atentos a essa resposta. A gota, né, conhecida assim popularmente, se dá, né, são dores, como ele já explicou, o Samuel explicou, né, que o próprio Wesley relatou, muito fortes, muito desconfortáveis, aí, principalmente nas articulações dos membros inferiores. São dores muito agudas, terríveis. E se dá muito pela elevação do ácido úrico do sangue, né, que é uma taxa que a gente mede aí a própria saúde dos rins. Então, nós temos que melhorar muito os nossos hábitos, muito mesmo, né? Mas tem sugestões muito interessantes, muito rápidas. É claro que merece um acompanhamento, nesse caso aí de um médico clínico geral mesmo, já basta, né? Não precisa de ir para um nefrologista por ser uma questão renal, né? Mas hábitos, né? Como adotar, por exemplo, o uso do vinagre de maçã, que eu citei anteriormente, mas dessa vez adicionando aí uma pitadinha de coentro em pó. Mistura ali com vinagre de maçã, põe ali uma colherinha na salada do almoço e do jantar e rapidamente deve regular aí o nível de ácido úrico do sangue, melhorando aí o desconforto da gota, né? Mas tem plantas também como o salsão, né? O aipo, também assim conhecido popularmente, cujo nome científico é Apium graveolens, né? Tem a salsinha, né? O salsão, a salsinha também, Petroselinum crispo, o nome científico da salsinha. Aí, no caso, é mais a raiz da salsinha. Temos aí também o chapéu de couro, né? Cujo nome científico é Echinodorus macrophyllus. E ainda o quebra-pedra, outra planta maravilhosa para gota, né? O nome científico é Phyllanthus niruri, né? São os nomes científicos dessas plantas. Tomadas essas plantas conjuntamente ou separadamente, são excelentes para controlar o nível de ácido úrico do sangue e regular aí a gota. O Ramon Silvio do bairro Afonso Pena está pedindo para você comentar se a questão das cápsulas de gengibre e açafrão, por exemplo, tem a mesma eficácia. O Silvio, do bairro Afonso Pena. Silvio, um abraço, viu? Obrigado pela participação e pergunta. Então, sim, né? Tem a mesma eficácia. Entendendo que o açafrão, assim como eu disse que ele não pode ser puro, porque ele não libera aí a curcumina na totalidade, então é interessante que a pessoa, quando for manipular a cápsula de açafrão, que ela tem ali um pequeno percentual ali de pimenta negra, por exemplo, que vai ativar a curcumina do açafrão. Então, uma boa farmácia de manipulação vai te orientar adequadamente como fazer essa manipulação bem feita, né? O gengibre também pode ser manipulado. Aí o gengibre não tem problema, ele é biodisponível, então pode ser feito a cápsula de gengibre para você tomar quando necessário. O gengibre tem tantas utilidades, né? Eu gosto sempre de destacar, muitas pessoas sofrem daquele chamado mal dos transportes, que é só pegar a estrada, seja por carro, ônibus, e começa a passar mal, ter muitas náuseas, né? Tem os medicamentos químicos conhecidos para cortar esse tipo de problema. A minha sugestão é que a pessoa tome um gengibre. Pode ser uma cápsula de gengibre a cada 2 horas da viagem, se ela durar muito tempo, ou um chazinho de gengibre tomar também a cada 2 horas. Você vai cortar totalmente as náuseas. É uma planta completamente segura. Sem contar aí que essa questão do medicamento convencional traz alguns efeitos bem desagradáveis às vezes. Então, né, na verdade, a ciência e a própria sociedade têm procurado a naturopatia, muitas vezes não com esse nome, mas é um nome acadêmico para soluções naturais e seguras, né, para se tratar, exatamente por isso, Samuel. É preocupante, né? Já foi documentado isso em pesquisa, né, que a 3ª maior causa de morte nos Estados Unidos seria por medicamentos prescritos por médicos. Olha só. Nossa, isso tudo é porque antes não era investigado, né? Às vezes a pessoa estava ali, aí teve uma insuficiência renal, por exemplo, e morreu da insuficiência renal.
Antes, as pesquisas não investigavam a causa da insuficiência renal. E quando começou a se investigar, percebeu-se que poderia ser, por exemplo, dos analgésicos. Muitos analgésicos que a gente toma aí por uma simples dor de cabeça pode estar te causando uma insuficiência renal que pode te levar à morte ou à perda daquele órgão. Então, a gravidade hoje da medicina convencional, claro que existe a necessidade real para chegar o momento de utilizar, mas muitas vezes a autoprescrição ou a banalização, nada, isso aqui é só um analgésico para cortar a dor de cabeça, não sabe a gravidade que isso tem. Então, por isso que a naturopatia está sendo tão procurada pela segurança que ela tem e a eficácia também. Ô Ramon, nós vamos voltar com esse tema aí já, porque o Túlio também avisando aqui que eu tenho que chamar o nosso breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta na sequência do programa de hoje. Por que ficar esperando na fila? Meu nome é Iva, e sou a atendente virtual da Unimed Divinópolis. Posso te ajudar com autorização de guias, segunda via de boletos, guia médico, orçamento e outros serviços. Me chame a qualquer momento no WhatsApp ou no site. Aqui tem gente, aqui tem agilidade, aqui tem Unimed. Muito bem, de maneira rápida e objetiva, dia 15 de junho está confirmado o prêmio da revista Checkmate, hein? Vai ser o lançamento da segunda edição da revista Checkmate, que todo ano tem aí pelo menos 6 edições. E o Túlio coloca pra gente. Toda a equipe da revista Checkmate mostrando seriedade e compromisso em todas as edições a cada 2 meses. No dia 18 de junho, nós teremos em Divinópolis mais uma etapa da Corrida da Galerinha, que vai acontecer no Pátio Divinópolis e que tem o apoio do Sistema MPA de Comunicação. Faz parte da campanha Todos contra a Pedofilia. Portanto, dia 18 de junho, a partir de 8 horas da manhã, Corrida da Galerinha. Também numa realização do meu amigo Rominho, o Rômulo Duarte, também do Ângulo. Obrigado aí, Túlio. Estou de volta aqui com o Ramon de Assis, são muitas as perguntas. Ô Ramon, Sim. Eu comentava com você que eu vi aqui um vídeo no Instagram, aquele vídeo que você vai passando rapidamente. Eu não sei se a pessoa é uma médica, mas é uma pessoa muito entendida da saúde. E ela condenava ali os medicamentos e dizia que muita gente gosta de tomar por conta própria. E ela falava uma lista de medicamentos, inclusive muitos anti-inflamatórios, e que se abusado tomado de uma maneira errada, né, causa sérios problemas nos rins. Estou completando aquilo que você finalizou. É por aí mesmo? A pessoa deve ficar atenta com relação a essa questão? Sim. Você falava dos Estados Unidos, agora a gente está trazendo aqui para o Brasil. Com certeza, deve ficar atento, né? Eu acho que a sociedade, junto das autoridades e dos segmentos profissionais de saúde, banalizou por muito tempo isso, né? Algumas questões eram conhecidas, mas outras desconhecidas, e que as pesquisas vão apontando isso, né?
medicamento químico não tem um que não tem efeito colateral. Então temos que tomar cuidado. É claro que sempre destaco a necessidade de muitos deles. Não estou falando para ninguém abandonar, mas eu estou falando para que as pessoas, porque muita gente toma medicamento desnecessário. E é isso que eu venho chamando a atenção. Quando é necessário, né? Eu sempre brinco aí que eu sou naturalista, mas não sou extremista, né? Ou seja, a gente precisa. Só que tem muita gente que toma ali um analgésicozinho para uma dorzinha de cabeça, está sentindo uma dorzinha ali no braço por um excesso de exercício, de uma atividade, vai tomar de novo algum anti-inflamatório, algum analgésico, e não sabe que isso lá na frente vai cobrar, vai chegar à conta daquilo. Então, é importante que a gente busque os recursos naturais. Aliás, Samuel, né? É por isso que a busca vem crescendo por parte dos pacientes, por parte da sociedade, mas a gente percebe também que os profissionais da área de saúde, médicos ou não, né? Que normalmente têm recebido destaque aí nas mídias, são aqueles que vão falando mal exatamente da medicina química, né? Da medicina alopática, em razão desse excesso, desse abuso aí dos medicamentos químicos. Então isso é sério, é grave, nós temos soluções eficazes e seguras, né, para quase tudo isso dentro da naturopatia. Por isso que vale a pena estar procurando aí um método natural através da naturopatia. Bom, eu não vou citar aqui o nome dos medicamentos que essa profissional citou no Instagram, mas eu fiquei muito assustado porque são muito comuns, né? Eu já fiz o uso de alguns deles ali. É verdade. E a gente até, por hábito, eu vou tomar esse medicamento aqui. Mesmo por conta própria, né, automedicando até pelo médico, é bom ficar atento com relação a essa questão. Com certeza, né? O Everton é corredor aqui da Corte. O Everton, grande abraço para você. Ele é um dos grandes profissionais aqui da corrida de rua aqui da Divinópolis, sempre chega aqui em primeiro. Olá, Samuel, boa noite. Tem uma inflamação na L3 da coluna vertebral. Esse tipo de inflamação pode ser tratado pela naturopatia? Essa inflamação me gera muitas dores lombares desde a adolescência. Tenho 36 anos, praticamente 20 anos convivo com essa dor. Como é que você vai ajudar o Everton, Ramon? Um abraço, Everton. Obrigado pela participação e pergunta. É possível tratar sim, Everton, né? Eu também já fui atleta, já senti problemas graves aí também na L2, L4, L5, né? Que são vértebras aí da coluna lombar. Então é possível, né? Se for só o processo inflamatório, não tiver nada degenerativo aí da parte óssea, né? Da estrutura óssea, ou não tiver nenhuma hérnia, é possível sim, né? Isso que a gente já deu dica de hoje já pode fazer toda a diferença. E lembrando, né? Eu acabei não dizendo no início, mas tem os alimentos tradicionais que são pró-inflamatórios. Então, se nós não retiramos esses alimentos pró-inflamatórios, nós temos já uma dificuldade de alcançar aí, né, o êxito da desinflamação, do combate à dor, né? Dentre eles, os mais comuns, né, é o glúten, também o leite e seus derivados, né, o glúten e seus derivados, o leite e seus derivados, e também os açúcares, né, e ainda os sais refinados, né, mas o açúcar é um alimento altamente pró-inflamatório. Muitas pessoas me relatam, né, quando retiram às vezes um só desses alimentos, já melhoram significativamente, né? Não há quem não melhore a parte digestiva quando não se tira o leite, não há quem melhore aí a disposição, ou mesmo dores crônicas quando não se tira o açúcar, né? São muitas pessoas que estão ali com um zumbido no ouvido, né, que já pode ser uma inflamação subclínica ali do próprio labirinto, né? E quando tira o açúcar, tira o leite ou o glúten, se percebe melhoras nisso, né? Então, é isso, viu, Everton? É incluir os itens anti-inflamatórios e retirar os alimentos pró-inflamatórios. Ô, Ramon, nós temos aqui poucos minutos, o Túlio está me avisando aqui, mas vamos tentar aqui responder algumas pessoas. Olá, Samuel, boa noite. Parabéns para você e para o seu entrevistado. Ótimo programa, hein? O boldo pode fazer mal se usado diariamente? Grande abraço. Quem está mandando essa pergunta é o doutor Jadson Campos, da Odontologia e Arte. Ô, Jadson, grande abraço para você, muito obrigado pela sua participação. Um abraço também para a sua esposa Sônia. E aí, o boldo pode fazer mal todos os dias? Jadson, obrigado pela participação e pergunta, viu? Pode fazer mal. Assim como eu disse anteriormente, nenhuma planta deve ser tomada diariamente. Né, e sem limite, assim. Então, se a proposta, né, do uso do boldo seja, por exemplo,
para a parte digestiva, né, para o fígado, já é sabido que o fígado melhora muito a sua saúde com o uso do boldo regularmente, né? E há que se entender que tem alguns boldos aí, né? Tem o boldo do Chile, né, que é uma proposta bem interessante. Tem outro boldo, o boldo de jardim, que é outro boldo. Todos atuam aí na parte de fígado, na parte digestiva, mas cada um tem a sua particularidade. Mas o que acontece? Se a pessoa tem alguma necessidade, né, a gente sabe, por exemplo, que o boldo ajuda a eliminar aí os cálculos vesiculares, né, se usado frequentemente. Qual que é a proposta? A pessoa utiliza aí do chá de boldo 2 vezes por semana, por exemplo. Ele pode usar ainda do dente de leão, que tem uma proposta similar ao boldo, outras 2 vezes por semana. O chá das folhas de jurubeba, outras 2 vezes por semana. Tem aí o próprio gengibre, que atua no fígado, né? Tem o alecrim, que pode ser atuante aí. Temos aí o cardo mariano, que é outra planta maravilhosa para a parte hepática, a parte digestiva. Então, nesse caso, Jadson, o ideal é a gente revezar o uso de plantas, quando se quer usar e trazer todos os benefícios dessas plantas para o nosso dia a dia. Ou, claro, procure um profissional especialista em plantas que vai te orientar direitinho a posologia e a forma de tomar. O Ramon, tem muita gente, 2 pessoas que agora perguntam. O Davi, do bairro das Oliveiras, ele pergunta sobre como aliviar os sintomas e ajudar no tratamento do desconforto e inflamação no estômago. Chegou aqui agora há pouco uma outra pergunta também relacionada à questão do estômago. Minha esposa tem queimação no estômago, tem remédio na naturopatia? Boa noite, essa pessoa não quis se identificar. Como é que você resume essas 2 perguntas, já para a gente quase finalizar o programa? Sim, um abraço para esse que não se identificou, um abraço aí também para o Davi, né? Então, no caso do estômago, tem outros aspectos. Pode ser a inflamação, né? Aí a gastrite, conhecida gastrite, né? Que é a inflamação do trato gástrico. Mas o estômago tem uma particularidade, né? Quando ele não está regulado, não está com pH gástrico adequado, ele pode trazer esses desconfortos que futuramente pode se tornar uma gastrite. Pode ter aí a duodenite, esofagite, causar a hérnia de hiato, refluxo gástrico, tantos problemas. Então nós temos que melhorar a qualidade da alimentação para nós equilibrarmos esse chamado pH gástrico e sim, utilizarmos de algumas plantas com poder anti-inflamatório para já ir promovendo aí a melhora dos sintomas, né? Então, a naturopatia sempre preocupa em aliviar os sintomas imediatos, mas também tratar a causa, que é muito importante nesse caso. Então, sugestão aí, uso mais frequente do bálsamo, né? O bálsamo aquele da folha pequena e gordinha, né? Pode ser utilizado e picado nas saladas, ou o chá do bálsamo, que é feito em maceração, né? Deixar aí 3 folhinhos do bálsamo na água fria, filtrado por 4 horas, e tomar ali, que vai aliviar os sintomas. Mas o ideal é que busque a causa do problema e trate. Você pode ter uma vida bem saudável, não sentir dor nenhuma no estômago. Ô Ramon, quase todo mundo aqui pediu o seu contato, já passei aqui pelo WhatsApp, mas eu sempre gosto de reforçar que é o 991370003. Esse grupo do WhatsApp é o mais famoso grupo da saúde aqui da Divinópolis. O Ramon tem todas as redes sociais, é muito importante isso, como o naturopata Ramon de Assis, na rua Rio de Janeiro, 426, no prédio da Vivo 1107. Ramon, obrigado pela participação. Obrigado também. Eu vou dizer para você, não sei se você vai gostar ou não, mas nós deixamos de responder aqui muita gente, por sinal que a audiência foi muito boa hoje, viu? Que bom, fico feliz. Mês que vem você vai trazer aqui mais informações, talvez até um pouco na sequência desse assunto, que é um assunto interessantíssimo. Que tem desdobramentos, né? E seguindo a gente, como você já destacou, como naturopata Ramon de Assis no Instagram, no canal do YouTube, ou mesmo no Facebook, né? Ou por esse contato aí. Semana você está na Rádio Divinópolis também? Estaremos na Rádio Divinópolis também. Bacana. Um abraço para a nossa co-irmã Rádio Divinópolis, ao Raimundo e a Ana Paula. Isso. A partir do meio-dia na quinta-feira, não é isso? Exatamente, estaremos lá. Você também responde ao vivo assim também, todo mundo? Respondemos ao vivo lá, tanto pela rádio, também as lives que são transmitidas. Legal, boa sorte, amor, obrigado. Viu? Obrigado também. A gente volta na próxima terça-feira. Boa noite para você, até lá, se Deus quiser. Boa noite, amor. Boa noite.
Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.